momento que a gente tem a oportunidade de se libertar com autoconhecimento, com informações que ainda não são tão comuns, né? Você cuidar da saúde mental, conhecer como você funciona. Apenas temos a cultura de conhecer o organismo, né? Fazemos exames de taxas, né, de sangue para ver como estão as taxas, porém, ninguém faz um check-up, né, de sua saúde mental, de se preocupar com os problemas do dia a dia. Então, isso é de extrema importância, porque em uma pandemia como essa, em um conhecimento que temos da mente, se passaria muito mais fácil. Porém, como não se tem conhecimento dos problemas, como se adquire uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, pânico e diversos outros transtornos mentais, nós acabamos virando prisioneiros, não só da pandemia, mas de doenças, como cresceu absurdamente a depressão e a ansiedade hoje no mundo todo. Somos mais de 330 milhões de pessoas no globo que apresentam depressão e ansiedade, infelizmente. Muita gente não sabe, eu postei até no meu Instagram essa semana, que depressão, ela tem cura. Ninguém precisa viver a vida com depressão, se entregar e dizer minha vida acabou e eu não vou mais ficar bem. Fica assim. A terapia hoje, antigamente, ela era vista como para pessoas, né, que tinham problemas mentais sérios, né, ou como popularmente a gente diz, quem precisa disso é louco, né, e não é bem assim. A terapia hoje, ela está ficando cada vez mais popular e super necessária, porque é uma aliada ao psiquiatra, né? Os dois têm que andar juntos, porque se uma pessoa hoje com depressão, com um transtorno, qualquer transtorno mental que seja, ele só faz uso de medicamentos, ele só vai ter essa melhora enquanto ele usar medicamentos, e mesmo assim vai chegar um período que o organismo vai se acostumar e vai ser necessário trocar esse medicamento por um mais forte ou aumentar a dose. E aí onde vai ficar refém por toda a sua vida de medicamentos. Então, onde é que a terapia entra? A terapia entra justamente para tratar a causa. Quando nós temos um problema de depressão, nós temos os níveis de hormônios que são essencial para o nosso bem-estar, né? Para a gente estar, muitos dizem o hormônio da felicidade, eles baixam, né? Com a nossa tristeza, com a alimentação que já não vai se alimentar bem, com o lazer que já não vai sentir vontade de fazer inúmeras atividades. Então, esses níveis de hormônios, como a dopamina, a serotonina, a ocitocina, eles baixam, né? Tem uma baixa que contribui para que você ache que cada vez você está mais doente. E aí você toma esses medicamentos para regularizar, equilibrar esses hormônios, e a terapia vai entrar tratando a causa. Todo mundo que tem uma depressão, por exemplo, eu estou em depressão desde que começou a pandemia. Não. A depressão, ela não iniciou pela pandemia. Ela iniciou, ali foi o boom, a causa, né? O boom que estourou ali naquele momento por uma causa que já havia lá no passado. A ansiedade, sim, ela pode iniciar em um momento como esse, porque a pandemia nos traz uma dúvida imensa do amanhã, porque a ansiedade é excesso de futuro. E isso acontece, ela nos deixa desorientados quanto ao futuro, né? O isolamento social é uma experiência desagradável, porque nós somos seres sociáveis, e se separar de pessoas queridas, você abrir mão de sua liberdade, e essa incerteza sobre a doença é igual à ansiedade, com letras de caixa alta. Então, quando nós viemos a procurar um terapeuta para, por exemplo, pessoas hoje buscam uma terapia para o autoconhecimento, você vai saber ali quais são as suas fraquezas. Por exemplo, eu sou uma pessoa hiperativa
e eu não consigo ficar em casa trancado 24 horas por dia vivendo só aquilo ali. Uma pessoa com um perfil desse, que não consegue ficar parado, que não consegue se sentir preso, ele se conhecendo já, que ele é assim, e os problemas que ele vem a causar, ele vai sentir quando iniciar reflexos fisiológicos da ansiedade, e ele mesmo vai buscar formas de conversar com alguém, de meditar, de ler um livro, né? Eu vou assistir agora lives, vai buscar lives que estão acontecendo com muita frequência na pandemia, que são para desenvolvimento pessoal. Ele vai buscar ler livros de autoajuda, que sempre melhore, né, o seu ânimo, o seu estado de ânimo, e que traga ideias para que ele possa movimentar e não ficar parado. Porque o outro ponto que nós temos, que nos traz muita doença, é a zona de conforto. E uma pessoa que adquire um autoconhecimento sobre si, sobre a mente, sabe que não pode se entregar à zona de conforto de forma alguma, porque é ela quem o cérebro está habituado a ter, e ele vai sempre puxar para que nós estejamos na zona de conforto. Uma pessoa, quando ela adquire autoconhecimento, ela já sabe quando está sendo puxada para a zona de conforto, que seria uma autossabotagem do consciente, e imediatamente ela já vai levantar e vai dizer, não, eu já sei onde é que isso aqui vai dar, e vai levantar e vai fazer outra coisa. Uma pessoa que não tem um autoconhecimento, que não sabe do funcionamento da mente, ela simplesmente vai dizer, que preguiça que eu tô agora, não, depois eu faço. E aí vai se deitar, vai para frente da televisão, e a mente, como está parada no caso da pandemia, porque não está no dia a dia correndo, resolvendo suas coisas, trabalhando, vai ter que sentar ali, ficar na frente de uma televisão, às vezes não está acostumado a ter os filhos 24 horas por dia ali, fazendo barulho, correndo para um lado, correndo para o outro, porque já ficava ou numa escola ou com babá, e acaba tendo que viver uma rotina super estressante do que ela estava acostumada a viver só. E aí começa aquela briga. Então, acaba sendo, assim, bastante estressante para uma pessoa dessa, Felipe.